Fala, meus queridos, professor Eduardo Toledo aqui e seja bem-vindo ao curso de instalações hidrossanitárias. Na aula 3, agora na sua segunda parte, vamos continuar falando sobre dimensionamento de sistemas prediais de água fria. Bom, agora vamos falar sobre o dimensionamento do sistema de alimentação, né? Vimos na primeira parte da aula o dimensionamento do sistema de reservação. E aí, como destacado na aula de número 2, onde falamos um pouquinho sobre os sistemas prediais, o sistema de alimentação é composto basicamente pelo ramal predial, né? Pelo conjunto cavalete mais hidrômetro e o alimentador predial. Então, o ramal predial. Segundo os documentos referências da Saneago, pessoal, esse ramal predial nada mais é do que o conjunto de tubos e conexões compreende o intervalo entre a rede pública, né, de abastecimento e o padrão Saneago, onde eu tenho o cavalete mais o hidrômetro. Para fins de dimensionamento, pessoal, nós vamos admitir as seguintes premissas, né? Isso equivale, pessoal, para sistema misto, né? Onde eu tenho uma distribuição direta e indireta, tá bom? Que é o que a maioria das edificações representam, né? Nós vamos considerar que esse abastecimento ele vai ser fornecimento de água vai ocorrer de forma contínua, né? Além disso, que a vazão vai ser suficiente para suprir o consumo diário, né? Nós já vimos até como calcular esse consumo diário por 24 horas. E que a velocidade vai variar, pessoal, numa faixa entre 0,6 e 1 metro por segundo, né? Isso aqui são algumas informações que as principais literaturas trazem para o dimensionamento do ramal predial. Vou até colocar aqui, ó. Principais literaturas. E, pessoal, grande parte dos projetistas, né? Eles costumam adotar um valor que é o intervalo entre esses valores aqui, né? Alguns costumam adotar 0,7, né? 7 ou 0,8 são os valores mais adotados. Aqui, pessoal, para fazer os cálculos, nós vamos adotar o valor de 0,6, que é a pior situação, né? Nós vamos adotar o valor mais baixo, que seria a pior situação, ok? Justamente para ficar a favor de segurança. Bem, a vazão a ser considerada para o cálculo do ramal predial pode ser obtida a partir dessa equação, na verdade, a vazão mínima, né? Onde aqui eu tenho a vazão mínima, né, dada em litros por segundo. O consumo diário, que nós já sabemos fazer o cálculo, né? Vimos em aulas anteriores, dado em litros, tá? E
86.400 segundos, que é o responsável por um dia, né? A vazão mínima para atender um dia de consumo. Então, pessoal, se a gente for lembrar qual foi o consumo consumo diário, do exemplo 1 que nós fizemos na primeira parte da aula 3, foi de 33.600 litros, né? Então, considerando esse consumo diário aí, pessoal, se a gente fosse fazer uma continha para saber qual que seria a vazão mínima para esse consumo diário, dividido por 86.400, né? A vazão mínima, vou arredondar, tá? Dá 0,389 litros por segundo. Essa seria a vazão mínima, considerando o consumo diário de 33.600. Foi o valor que a gente obteve no exemplo 1 dessa aula. Só para lembrar, pessoal, esse 86.400 aqui é o número de segundos no dia. Ou seja, em 24 horas, né? Para quem esqueceu como é que faz essa conversão aí, né? A gente sabe que um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 segundos. Fazendo isso aí, essa multiplicação, você tem 86.400 segundos, ok? Que é o valor que a gente usa aqui. Bom, só lembrando também, né, que esse consumo diário foi por um prédio de 6 pavimentos, né? Tinha 4 apartamentos por andar, né? E cada apartamento tinha 3 quartos, mais uma dependência de empregada, né? Bom, depois que calculamos a vazão mínima, aí sim já podemos determinar o diâmetro, né, desse ramal. E aí, para determinar o diâmetro desse ramal, utilizamos a seguinte equação. Esse diâmetro mínimo tem que ser maior, né, do que raiz quadrada de 4.000 vezes a vazão mínima dividido por π vezes v. Onde diâmetro mínimo é dado em milímetros, né? A vazão mínima foi o que nós obtivemos a equação no slide anterior, né? O resultado é em litros por segundo. E a velocidade, que é metros por segundo. Ok? Para quem não se lembra, essa equação aqui, pessoal, vem de uma equação fundamental da hidráulica, né? Tem uma equação que diz que... Vou colocar aqui no cantinho para vocês. Até de cor diferente. Que a vazão é velocidade vezes a área, né? Essa equação aqui é conhecida como equação da continuidade, tá? Vou até colocar aqui, ó. Bom, eu sei que a área é a área de seção das tubulações. As tubulações possuem área de seção circular, né? Então, a gente obtém essa área fazendo π vezes r ao quadrado, né? Eu posso converter aqui, que está em termos do raio, em função do diâmetro, né? Nós sabemos, pessoal, que o diâmetro é 2 vezes o raio, né? Então, o raio nada mais é do que
o diâmetro sobre 2, tudo isso ao quadrado, né? Então, a vazão vai ser V vezes o π d ao quadrado sobre 4, né? E aí, pessoal, como eu vou querer o diâmetro, eu vou separar esse diâmetro. Então, d ao quadrado vai ser igual... O 4 está dividindo, passar para lá multiplicando, né? 4 vezes Q dividido por π vezes V, que é a velocidade. Bem, aqui, pessoal, do jeito que a equação tá, o resultado que eu vou obter é em metro, né? Para mim já poder obter o resultado em milímetro, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar essa equação por 1000, né? Então, diâmetro ao quadrado vai ser 4000 vezes o Q dividido por π vezes V. Tá, um quadrado a gente passa uma raiz, né? Então, vai ficar 4000. E aí eu só preciso fazer um ajuste na equação para ficar nessa configuração. Como o diâmetro tem que ser maior do que esse valor, a gente coloca o diâmetro mínimo, né? No mínimo igual. Então, fica assim, ó, o diâmetro mínimo, né, tem que ser maior ou igual. E aí, 4000 vezes a vazão, aí é a vazão mínima, né? Dividido por π vezes V. E essa equação, pessoal, é justamente essa equação aqui, ó. Estou mostrando para vocês, né? E aí, com base nessa equação, a gente consegue determinar o diâmetro. Considerando aquele consumo diário calculado na primeira parte da aula 1, né? E considerando a vazão que nós calculamos no slide anterior, né? Vou até colocar aqui o valor da vazão mínima do slide anterior, foi 0,389 litros por segundo, né? Considerando esse valor, vamos ver qual que seria o diâmetro mínimo, né? Substituindo a equação, o diâmetro mínimo tem que ser maior ou igual a raiz quadrada de 4000 vezes a vazão mínima dividido por... Já vou substituir os valores, né? 0,389 dividido por π vezes 0,6, que foi o valor de velocidade que eu falei que a gente ia adotar, né? Que é por pior caso, né? Fazendo as continhas na calculadora, né, pessoal? Esse diâmetro mínimo tem que ser maior do que 28,73. E aí, tem que ser maior que esse valor. E aí, pessoal, você tem que sugerir qual que é o próximo diâmetro comercial, né? Próximo diâmetro comercial é de 32 milímetros. Então, o diâmetro do ramal predial seria de 32 milímetros. Só para lembrar, pessoal, aí, para quem não se lembra, vou até colocar aqui ao lado de outra cor, né? Bom, então nós temos... Estou falando de diâmetro em milímetros, tá? Não em polegadas. Nós temos o de 20, o de 25, 32, 40, depois de 40, 50, 60, e aí vai. E assim vai, né? Para esse caso aqui, como o valor que nós encontramos era maior do que 25, então a gente usa o próximo valor, que é 32. Ok? A maioria das concessionárias, e não é diferente com a Saneago, né, pessoal? Elas costumam adotar um valor de 25 milímetros para edificações residenciais, né? Aqui a
a gente pode colocar de pequeno porte, tá? A gente vai ver na tabelinha já já. Pequeno porte. Os hidrômetros. O dimensionamento do hidrômetro, né, é realizado de acordo com o consumo da edificação e também com base na capacidade máxima de cada hidrômetro. E aí, pessoal, a Saneago, ela estabelece que o padrão A, o que seria o padrão A? Edificações ou consumo de pequeno porte, ok? As vazões, a capacidade, né, gira entre esses valores, utiliza-se 3/4 de polegada. Aqui, pessoal, tem uma tabela, tabela 3.4, que é o dimensionamento do hidrômetro para o padrão A, né? E aqui tem o consumo médio mensal, né? Consumo médio mensal de 0 a 40 metros cúbicos por mês, né? De 201 a 385, e assim a gente consegue especificar qual seria o hidrômetro. Lembrando que para todos esses itens aqui, pessoal, de 0 até esse valor aqui, ó, desse valor até esse valor, seria a diferença seria só a capacidade máxima do hidrômetro, de 3 metros cúbicos por hora ou 5 metros cúbicos por hora, né? Bom, nós também temos outros tipos, né? Outros padrões também, como o padrão B, C, D, E, F e G, né? Então, ó, a Saneago, ela divide da seguinte forma. Padrão de consumo para a Saneago, ela classifica como padrão A, né, que é pequeno porte. E aí, pessoal, B, C, D, E, F e G já entram como grande porte. Ok? Vou até destacar aqui, ó. Já entram como grande porte. E aí, perceba que aqui eu também tenho o consumo médio mensal, né? E aí, a capacidade máxima do hidrômetro para esses casos, ok? Se a gente for considerar, pessoal, o consumo indicado naquele exemplo da aula 3, a primeira parte, né? Onde o consumo diário era de 33.600 litros, né? Isso corresponde a 33,6 metros cúbicos. Nós poderíamos estimar que o consumo médio, né, mensal, então vou colocar até aqui mensal, seria esse valor, né, vezes a quantidade de dias que tem um mês, que é 30, né? Esse consumo que nós estimamos aqui, pessoal, é por dia, né? Ok? Então, fazendo essa continha, nós temos um valor de 1.008 metros cúbicos mês. E aí, pessoal, eu vou olhar aqui o consumo, né, médio mensal. Olha, olhar o consumo médio mensal. Então, se enquadraria nessa última linha aqui, olha. Entre 671 e 1.342, né? Ok? Então, teríamos que escolher o hidrômetro com capacidade até de 20 metros cúbicos por hora, né? 20 metros cúbicos por hora entraria nessa classe aqui, ó.
classe de número C, né? Se você entrar no site da Saneago, você consegue obter toda a documentação referente à maneira de instalação e requisitos para solicitação para cada um desses padrões, né? Tem algumas especificações. Bom, e aí, essa aqui é a tabela 3.6, né? É a mesma tabela anterior, pessoal, eu apenas dividi a tabela anterior, né? É só uma continuação da tabela anterior. Perceba que na tabela anterior ia de 671, né, até 1343. Aqui começa em 1343 e vai até 2000 e tanto. Para a gente continuar, ok? Depois do hidrômetro, eu preciso então especificar o diâmetro do alimentador predial, né? E aí, pessoal, o diâmetro do alimentador predial, ele segue o mesmo diâmetro do ramal predial, segundo os principais autores, tá? Segundo a literatura. Bom, depois de fazer o dimensionamento do sistema de alimentação, né, que corresponde em ramal predial, conjunto cavalete mais hidrômetro e alimentador predial, agora passamos para o dimensionamento do sistema de distribuição interna, né? Esse assunto nós iremos abordar na terceira parte dessa aula de número 3, ok? Me despeço de vocês aqui, um abraço.